11h40. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Programa Informativo Paroquial. Um programa sob a responsabilidade da Paróquia do Salvador de Canguçu. Oferecimento: Senhor Gilberto Moreira Mussi. A Sistemac, venda, assistência técnica, peças e acessórios para máquina de costura, doméstica e industrial. Fone 3252-2288, Rua Silveira Martins, 174. Space Car, regulagem e retífica de motores gasolina e flex, avaliação de motores, teste e limpeza de injetores, diagnóstico computadorizado do sistema injeção e todos os módulos embarcados do veículo, ABS, airbag, painel e outros. Space Car, Rua Manuel Pompilho da Fonseca, número 199. Fones DDD 53-3252-3401 e 99972-8670. Loja e Lancheria Xavier, na Rua Júlio de Castilhos, em frente ao Banco do Brasil, com confecções masculinas, femininas e infantil, tudo para o gaúcho, bombachas, jaquetas, alpargatas e muito mais. Ao lado Lancheria Xavier, com lanches em geral. A Secar, toda a linha de para-brisas para automóveis e caminhonetas. Anexo Casa do Estofador, com tecidos, lonas, curvins e esponjas. Rua General Osório, 247. Telefone 999747816. No ar, Informativo Paroquial. Saudamos a todos que nos ouvem nesse momento, desejando que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja presente em cada vida e cada coração nesta manhã, trazendo a paz que só o poder transformador e animador da sua presença pode trazer a cada um de nós. Começamos nosso programa de hoje, Informativo Paroquial, aqui da nossa Paróquia do Salvador, mais precisamente da Igreja Matriz, aqui no centro da cidade, na Júlio de Castilhos, 1307. Lendo o que nós encontramos, na Bíblia, a leitura desse domingo, do Evangelho, que está em São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 até o versículo 32. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo se retirar. Depois de mandar todo o povo se retirar, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Irmãos e irmãs, esta é a palavra do Senhor, portanto, demos graças a Deus.
Essa passagem que nós acabamos de ler, de Jesus caminhando sobre as águas e indo ao encontro daqueles que estavam sofrendo, e ele continua fazendo isso hoje. Ele está sempre atravessando os mares tenebrosos da vida, indo ao encontro daqueles que necessitam do seu amor, do seu carinho e principalmente do seu cuidado e da sua proteção. Jesus está sempre nos procurando e procurando ajudar a cada um e a cada uma, estendendo a sua mão poderosa sobre aqueles que estão afundando. Mas é preciso que nós tenhamos esta mesma atitude de Pedro, pedir a ajuda do Senhor, né? Reconhecer nele o seu poder, que ele com certeza estará estendendo a sua poderosa mão sobre cada um de nós e fazendo que nós possamos atravessar os mares tenebrosos da vida através da sua força e principalmente do seu poder, poder esse que vem de Jesus. Mas não podemos nunca vacilar e deixar que aconteça conosco aquilo que aconteceu a Pedro. Pedro, quando viu a força do vento, duvidou do poder de Jesus. Por que duvidou? Porque teve medo, porque não confiou que ele fosse capaz mesmo de vencer a força do vento e de fazer com que ele caminhasse sobre as águas. E por isso ele afundou. Então Jesus prontamente diz: homem de pouca fé, né? Você não creu e por isso você duvidou, e duvidando você afundou. Muitas vezes na nossa vida nós afundamos pela dúvida que se cria entre nós e que nós muitas vezes motivamos para que essa dúvida cresça. Nós não acreditamos piamente no poder desse Cristo que nos ama e que nos salva todos os dias, todos os momentos, de todas as tentações, de muitas que acontecem durante o nosso dia. Que nós possamos, então, hoje estar dispostos a mudar o rumo da nossa existência, de deixar que Jesus estenda a sua mão poderosa sobre nós e nos segure pela mão e nos faça mesmo caminhar sobre as águas tenebrosas da vida. Por Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos por tanta boa vontade, por tanta paciência que Ele tem com cada um de nós e com certeza terá sempre. Amém. Passamos então agora a divulgar os trabalhos que temos aqui na paróquia do Salvador, também na paróquia Santo Antônio da Florida, né? E também na paróquia Santo André da Coxilha dos Campos, que são as 3 paróquias aqui do nosso município de Canguçu. Daqui por diante será assim, estaremos divulgando a cada programa as atividades das 3 paróquias, dos 3 reverendos, da reverenda Isabel, pároca da paróquia Santo Antônio e sua área, a minha área paroquial também, minha área missionária, pastoral, né? Compreende aqui a missão, a Matriz do Salvador em Canguçu e suas paróquias e missões, e também lá da paróquia Santo André. Vamos começar então pelo sábado, né? Amanhã é sábado às 15 horas, grande culto de louvor e gratidão a Deus, lá no ponto de evangelização, ponto de missão, Santa Cruz da Coxilha dos Piegas, quando a reverenda Isabela, a pároca, está pedindo a presença de todos para, após o culto, ter uma conversa para acertar alguns detalhes do funcionamento do ponto de missão. Repetindo, então, amanhã, 15 horas, culto no ponto de missão Santa Cruz da Coxilha dos Piegas. E a reverenda está pedindo para todos fazerem presente, todos os seus membros, para, após o culto, terem uma conversa sobre o andamento, o melhor andamento lá do ponto de missão. No próximo domingo, às 9 horas, nós teremos aqui na Igreja Matriz do Salvador nosso grande culto também de louvor e de gratidão a Deus. E nesse culto estamos recordando com muito carinho a memória de Luiz Carlos Souza de Moura. Estaremos orando por sua memória, a pedido da esposa, das filhas
e do neto, da esposa Rosa Maria, das filhas e do neto. Repetindo então, próximo domingo, 9 horas, nosso grande culto em memória de Luiz Carlos Souza de Moura, aqui na Igreja Matriz do Salvador, a pedido da esposa, das filhas e do neto. E ainda hoje à noite nós teremos, às 19 horas, o nosso tradicional, todas as sextas-feiras, às 19 horas, o nosso estudo da igreja, lá na casa do Dilson Silva, lá quase de frente ao posto do Garnizé, né, na Vila Guido Otto. E para tal estamos convidando as pessoas para se fazerem presentes. Estaremos falando um pouco sobre a Bíblia e também estudando um pouco da nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e sua atuação no Brasil e também em todo o mundo. Também a matriz aqui do Salvador, ela tem no dia 19, passando este sábado, no outro, o Mocotó, mais uma edição do nosso gostosíssimo Mocotó, que nós estaremos servindo ao preço de R$15, a partir das 11 horas e 30 minutos. É o sábado que vem, sem ser de amanhã, sábado, dia 19. Então nós pedimos àquelas pessoas que gostam do Mocotó, né, que são muitas em Canguçu, né, as pessoas adoram o Mocotó e, por sinal, é muito bom e é muito medicinal, né, porque ele vai colágeno no Mocotó, né, todos nós que temos uma certa idade temos deficiência de colágeno. E o Mocotó vai muito colágeno por causa dos ingredientes que são colocados nele. Então, aquelas pessoas que desejarem poderão ligar para a igreja, ou encomendar, ou vir aqui, né, para reservar os pratos de Mocotó para o dia 19, no outro sábado, aqui na Matriz. Também nós temos aqui na Matriz o projeto Mãos que Servem, um projeto criado na época da pandemia e que está sempre atuando. E esse projeto agora está com 3 ações muito importantes, né? A primeira ação é a arrecadação de tampinhas plásticas. Essas tampinhas plásticas a gente pode repassar elas e receber, né, alguns equipamentos para a área da saúde, como por exemplo cadeira de roda, cadeira de banho. A partir de 150 quilos de tampinha a gente recebe uma cadeira. Ou podemos passar para o hospital de caridade de Canguçu, que também tem muita gente arrecadando para o hospital. Então, toda a tampinha que você tirar, tampinha plástica, pode ser de pasta de dente, de detergente, né? Qualquer tampinha plástica, de refrigerante, guarde num saquinho, né? E mande para a igreja, para a gente poder, então, fazer essa caridade, além de fazer a maior caridade, o maior trabalho, que é a proteção do meio ambiente, não botando essas tampinhas no ambiente. Também embalagem de remédio, essa embalagem metalizada, que a gente usa o medicamento e depois joga fora, né? E essa embalagem na natureza é um dano muito grande, né? Porque ela custa muito a se integrar à natureza, né? A natureza absorver elas. Talvez 300 anos, segundo os cálculos dos especialistas, né? Então, deixa aqui na rádio, pode deixar aqui. Outro dia uma senhora deixou, nem sei o nome dela, se ela puder me deixar o nome dela para agradecer, né? Deixou um pacote bem grande de embalagem de remédios. E também a arrecadação de alimentos. Nós temos muitas pessoas, infelizmente, que têm necessidade do alimento cotidiano, né? Esse alimento que realmente sustenta as pessoas, né? Que é o arroz, que é a farinha, que é o açúcar, né? Que é o café, né? Que é o óleo. Então a gente pede para as pessoas de bom coração que queiram e que tenham condições deixar nas caixas coletoras do projeto Mãos que Servem, lá da nossa paróquia. Agradecemos desde já. E também tem as atividades da nossa paróquia Santo André, da Coxilha dos Campos, né? Que tem muitas atividades, com o reverendo Carlos Borges, está chegando aí, estou fazendo um excelente trabalho já na arrancada lá, né? Pessoa de fácil acesso, de fino trato, né? O reverendo Carlos Borges, que veio de Minas Gerais. Então, lá na paróquia Santo André, amanhã, a partir das 9 horas, tem uma importante assembleia, né? Onde o reverendo e a junta paroquial estão convocando os conselhos paroquiais e também os membros, né? Aqueles membros que têm interesse, né? E tem muita gente comprometida com o trabalho de evangelização nas missões da igreja,
fazerem presentes lá a partir das 9 horas no salão da paróquia Santo André, onde estará acontecendo a assembleia da área pastoral da paróquia Santo André, né? Ela mais as missões. E termina, parece que é o meio-dia, né? Com o almoço, né? É o término, então, da assembleia que o reverendo Carlos mais a junta paroquial estão convocando. É muito importante a sua participação. E às 18 horas tem um culto, né, comemorativo, né, em ação de graças, por todos os pais, também lá na paróquia Santo André, né? Um culto em ação de graças pela passagem do Dia dos Pais. E após tem uma confraternização, onde o pessoal está pedindo para as pessoas que forem, os membros, né, levarem um prato de doces ou de salgados para colocar junto lá na partilha. Ainda no sábado à tarde, o reverendo Carlos tem às 15 horas, grande culto de louvor e gratidão a Deus, aqui na Missão São Paulo, Alagoa dos Pereiras. E no domingo, às 9 horas, outro grande culto também de louvor e gratidão a Deus, lá na Missão São João Batista da Chácara do Paraíso. Repetindo, então, paróquia Santo André, amanhã é sábado, 9 horas, assembleia, né, de toda a área, com os conselhos e também com os interessados, com as pessoas comprometidas com o trabalho de evangelização nas suas missões. Às 15 horas, culto na Missão São Paulo, Lagoa dos Pereiras. Às 18 horas, culto em homenagem, em celebrando os Dias dos Pais, esse final de semana. E domingo às 9 horas, grande culto também lá na Missão São João Batista da Chácara do Paraíso. Sabendo que nesse final de semana estamos comemorando, então, essa importante data, que é o Dia dos Pais. Estamos todos comemorando, homenageando e sendo homenageados, né, por esse tão importante dia e tão significativo para as famílias e para toda a humanidade. Convido então o senhor e a senhora que estão me ouvindo neste momento, aqui pela nossa Rádio Cultura, para entrarmos no momento de oração, né, onde estamos estendendo nossas vozes, nossas mentes, nossos corações na direção desse Deus que nos ama muito. E hoje, uma oração muito especial por todos nós que somos pais, pela passagem do nosso dia amanhã. Oremos. Deus Pai de eterno amor, nas Tuas mãos colocamos nossas vidas e te pedimos, Senhor, que Tu possa estender a Tua mão poderosa sobre todos os pais de todo o mundo. Que Tu possa protegê-los, animá-los, confortá-los, derramar sobre eles sempre o poder do Teu grande, poderoso e transformador amor e te fazer presente cada dia mais e mais, orientando-os para que possam sempre ser aqueles guardiões, né, das famílias, aqueles que ajudam seus filhos, aqueles que sempre estão dispostos a ajudar. Que sejamos todos nós representantes, né, do amor de Deus no meio do mundo. Isso é que Deus espera de cada pai. Tudo isso nós pedimos, tudo isso nós agradecemos, porque sabemos do carinho, do cuidado e do zelo desse grande Deus que Ele tem por cada um de nós que somos pai. Amém. Relembrando então mais uma vez o trabalho do final de semana, sábado 15 horas, culto no ponto de evangelização Santa Cruz e depois uma reuniãozinha, né? A conversa com os membros. A reverenda Isabel está convidando. Próximo domingo, 9 horas, culto aqui na Matriz, em memória de Luiz Carlos Souza de Moura. Dia 19 de agosto, Mocotó, aqui na Matriz do Salvador. E também a lembrança, mais uma vez, do projeto Mãos que Servem, que está com 3 ações, arrecadando tampinhas plásticas, arrecadando alimentos e embalagens de remédios metalizadas, né, para serem repassadas e conseguir com isto, né, alguns equipamentos para a saúde. Também não deixando de lembrar do brechó aqui na Matriz, que funciona aqui no salão paroquial. Temos roupas para doação e temos roupas para serem vendidas também. E também lembrar, na paróquia Santo André, às 9 horas de amanhã, começa a grande assembleia com todos os membros da Matriz e também das missões ligadas a ela. E às 18 horas, culto em comemoração aos Dias dos Pais,
lá na paróquia Santo André, na Igreja Matriz, e o pedido para cada pessoa levar um prato de doces ou salgados para colocar em comum. E também sábado ainda, 15 horas, culto na Missão São Paulo de Lagoa dos Pereiras. E às 9 horas de domingo, 9 horas de domingo, na São João Batista, Chácara do Paraíso, nosso grande culto de louvor e gratidão a Deus. Um abençoado Dia dos Pais, a todos os pais, Fonseca, a nós que somos pais, desejando que Deus esteja presente em nossas vidas todos os dias e possa nos abençoar a todos, proteger, animar e confortar, e desejando também abençoar o domingo a todos e todas. E voltaremos na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, pela nossa Rádio Cultura, com o nosso programa informativo paroquial. Amém.